o seu canal? Vamos falar do começo dele. Quando que rumou para essa parte mais geek, nostálgica? É porque, é que nem eu te falei, ele foi meio que rumando, porque eu comecei falando sobre coisas do dia a dia. Eu sou muito fã de stand-up, então tipo assim, eu sempre acompanhei todo mundo do stand-up e falava assim, não, eu quero fazer um canal sobre isso, falando sobre as coisas do cotidiano. Isso era em 2009, eu lá em Belo Horizonte com a minha câmerazinha webcam e tal. Aí, muito engraçado, eu tava lembrando um trem outro dia. Sabe a Carol Zócoli? Claro. Eu tava em 2009, 2010, não sei. Tava eu e meu amigo, que era eu e meu amigo no canal, fazendo com aquele microfone, na mesa, tudo improvisado. Eu lembro que ela viu os vídeos e ela falou que a gente tinha futuro e tal, que a gente tinha que arranjar umas piadas. Vocês têm futuro. Não é bom. Não é bom, não é bom, mas vocês têm um futuro. E ela trabalhava no site da Band, que tava fazendo um projeto de começando a fazer... como se fosse uma plataforma digital, meio que um que seria um YouTube da vida. Sei. Só que da Band. Aí ela foi e falou assim, não, eu vou pôr vocês no site da Band e tal. Aí eu nunca encontrei com ela, eu sou muito grato isso por ela ter falado isso, porque foi muito legal, né? Ela pôs a gente lá no site e tal, aí nós continuamos fazendo. Aí, no final das contas, a gente foi falando sobre os negócios do dia a dia e tal. Aí meu amigo chegou num ponto que ele parou ele falou, ia entrar na faculdade, e eu parei e eu falei assim, ele que é o engraçado do canal, agora ferrou, porque como é que eu vou levar esse trem sozinho? Porque não tem jeito. Mas eu editava, eu fazia os roteiros e tal, né? Roteiros, né? Tópicos. Aí, tô falando assim, e agora ferrou, né? Porque ele é o engraçado, eu sou só o Carlos Alberto, o comediante escada, sozinho eu não sou ninguém. Eu preciso... Entrou numa crise. Eu entrei numa crise, aí eu falei assim, não, eu vou ter que parar com esse canal, porque não vai ter jeito. Aí ele foi pra faculdade, eu parei o canal. Aí, tipo assim, eu tinha 1.200 inscritos nessa época. Tá bom. Não, era bom, mas aí eu fui num shopping, já tinha parado o canal, assim, uns 6 meses. Aí a primeira pessoa me reconheceu, você era e chamava Mussum e Otané o canal. Porque era Renato ao contrário, Mussum era o apelido Como era? dele. Mussum e Otané. Aí, tá, eu era péssimo de nomes, mas tudo bem. Né? Aí eu tô lá sentado, o cara falou assim, você fazia aquele canal, continua, que tá muito legal. Aí eu falei, não, mas eu parei, porque eu disse, não, mas você tem que continuar. Aí foi meio mestre dos magos, o mesmo mestre dos magos falou que a gente ia casar, foi o mesmo mestre dos magos que falou assim, continua. Plim, né? E sumiu. Né? O He-Man na motinha. Continua. E no final das contas eu falei assim, não, eu vou continuar então. Aí eu chamei de Nerd Show, porque... Você é nerd e você é show. Porque esse era o meu show. Eu sou nerd e esse era o meu show, foi exatamente isso. E tinha no registro.br, Esse nome que é muito foi importante. top. Pois é, tinha no registro BR, aí eu falei assim, beleza, registrei. Porque a minha tática agora pra criar nomes é o seguinte, ó, porque eu já chamo Renato Vanberto. E eu morava numa rua que chamava Professor Kalman Sibalski, pra vocês terem uma ideia. Então, tenta falar esse trem pro telefone. Eu sou o Renato Vanberto. Sim, pode falar, senhor. Renato Vanberto. Vambert, WM. Aí, não. Então, tudo que eu tenho que fazer, que for um nome, criação de um nome, eu tenho que testar pelo telefone. Se a pessoa entender de primeira, é o nome que eu vou usar. Eu falei, Nerd Show, beleza. O pessoal começou a entender, então... Era só falar Paulo. Exatamente. Paulo Silva. É o nome do meu canal. Isso é um... Por quê? Porque as pessoas entendem. E no final das... Eu falo do mundo nerd. Como é o nome do seu canal? Paulo Silva. Claro. Só pra entender. Só porque entendem. Aí, no final das contas, eu comecei a fazer uns roteiros mais direcionados do que eu fazia. Aí o primeiro vídeo que eu fiz do Nerd Show mesmo foi falando sobre a academia. Sobre situações da academia. Aí eu comecei a zoar todo mundo, fazer umas piadas. Eu escrevia minhas próprias piadas, fazia o texto lá. Aí foi engraçado que eu tomei meu primeiro hate, né? Porque aí 2014... 2014. O pessoal começou a fazer, não, você não entende nada, não chama instrutor de academia, sabe? Já começou todo mundo. Aí eu vi o vislumbre do que está por vir dos comediantes, o que o pessoal ia sofrer, né? Aí eu falei assim, pois é, né? Pois é, mas aí eu fui... Só que eu fazia isso e cada tema que eu fazia, uns 3 era de nostalgia ou curiosidade. Porque eu, por natureza, sou muito curioso. Então acabou que eu fui misturando, tentando, mas foi rumando pra ir. Então, assim...
Aí eu comecei a falar sobre nostalgia e tudo que eu falava era muito nostálgico, curiosidade sobre isso e acabou, foi indo. Foi, quem diz o poeta, foi indo e iu, né? Foi indo e iu. Exatamente. E você nunca pensou em transformar isso num espetáculo? Eu já pensei, pra te falar bem a verdade, mas eu tenho muitas questões ansiosas comigo. Então, por exemplo, uma delas eu já fico pensando cenários assim, eu não tenho memória nenhuma, eu vou esquecer tudo. Então isso já me trava pra fazer alguma coisa, sabe? Teve muitas Eu oportunidades. também não tenho. O texto você decora. Não, então, mas eu fico... Dá certo. Pois Acredita. Eu fico pensando, muita gente fala assim, por que você não faz um stand-up, faz um negócio assim, você conta uns casos e tal. Eu falo, não, gente, mas ele que era o engraçado, eu não sou o engraçado. Eu Você fico botou pensando- isso na cabeça. Eu botei Você isso pode na ser o cabeça. engraçado. Pois é. Então, você é engraçado. Mas você fica repetindo pra você mesmo que você não é. Não, com certeza. Eu tenho isso pra mim que eu me podo bastante, Aham. sabe? Tanto que agora no canal também eu tô dando uma liberada geral, sabe? Tá engraçadão. Não chama isso de engraçadão, eu tô falando os trem que eu gostaria de falar. assim. Entendi. Então, Tá se Eu tô podando menos. passando mal. ela tá passando mal, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não atrapalhar a gravação, porque assim, tem hora que eu engasgo. De tanto perco rir? o ar, Mas eu não entro em polêmica nenhuma, assim. Eu falo assim... É porque eu sou pros cocos, assim. Então começa a falar com o pessoal, eu tô tentando desapegar um pouco do erro das coisas, a usar o erro ao meu favor. Então, É ótimo tô pensando mais A nisso. comédia, ela dá essa possibilidade. Pois é. Se você tá num espetáculo de drama, ou, enfim, um espetáculo sério, e a pessoa erra, é muito mais difícil ela lidar com aquele erro, porque ela vai precisar voltar aquilo, se ela errou uma frase, alguma Sim, coisa. pois é. Vai ter que consertar. Na comédia, você pode dizer... Gente, peraí. Fiz merda aqui, vou voltar, peraí. Ó, tô aqui. Nada aconteceu, hein? Tal. E a plateia compra, porque não tem... É muito mais fácil quebrar a quarta parede. É. Sim. Eles se Muito colocam no mais seu fácil. lugar também e dão mais risada, e né? o clima já é isso. É diferente, tipo assim, por exemplo, se é uma peça de drama e isso acontece, você vai estar vindo de uma construção de emoção de drama. Isso acontece, a galera vai rir, pra você retomar o drama é depois. difícil. É mais difícil. Não, com certeza. Aqui eu já quero que você dê risada. Então, se você der uma risada antes de dar a risada que eu quero, é win-win, entendeu? Sim. Ganhamos 2 vezes aqui. Então tá ótimo.